Será que Adão estava tão ocupado na tarefa de cuidar do jardim que se esqueceu da sua esposa e da fragilidade dela? Será que Adão se esqueceu que estava habitando entre serpentes vorazes? Onde estava Adão quando Eva estava confabulando com a serpente, teologando com a serpente, abrindo a porta da liberdade e do conhecimento? Onde estava Adão? Ninguém sabe. Ele não estava lá. Quando Eva estava vivendo as suas dúvidas mais profundas, quando Eva estava vivendo a sua angústia mais profunda, quando a palavra de Deus estava sendo quebrada no coração de Eva, quando a sua fé estava sendo confrontada pela palavra da serpente, onde estava Adão? Ninguém sabe. Isso parece que acontece com muitos casamentos em nossos dias. Pessoas solitárias, mesmo de mão dadas. Pessoas vivendo distantes, mesmo juntas. Pessoas com propósitos distantes que vivem armazenando angústias. Pessoas que vivem solitárias em meio à multidão. Onde estava Adão quando a serpente estava construindo uma nova teologia para Eva? Ninguém sabe. Ele não estava perto dela. A quinta pergunta é: onde estava Deus quando a serpente enganava Eva? Deus vinha na viração do dia, à tardezinha, para ver o projeto dele elaborado. Mas parece que ficava um bom tempo sem ir lá. E a gente não quer fazer essa leitura. Deus estava cuidando dos seus negócios. Havia responsabilizado o casal para cuidar do seu espaço físico. Mas cuidar também da família. Mas cuidar também da espiritualidade. Deus responsabiliza-nos. Deus não fica como um cão vadio atrás das pessoas, cobrando todos os dias o que eles devem fazer. Deus confia na sua maturidade. Deus confia na sua responsabilidade. Deus confia na palavra dita ao seu coração. Deus confia que você é capaz de vencer a si mesmo e a serpente e a ausência dele. Deus confia que você é capaz de enfrentar a solidão. Deus confia que você é capaz de administrar seus espaços vazios. Deus confia em você, querido. Sabe? Por isso Deus não estava lá. Adão e Eva sabiam o que deveriam fazer. Isso já estava selecionado no coração deles. Isso já estava resolvido na cabeça de Deus. Por isso Deus não estava lá. Eva estava só porque Adão a deixara, não porque Deus a abandonara. Naquele momento vem a pergunta, talvez Adão pudesse se culpar disso, ou culpar Deus disso. Deus, onde é que você está? Por que deixou a serpente com a gente? Por que a serpente passa maior tempo conosco do que o Senhor? Essa poderia ser uma construção. Por que a serpente está aqui dialogando conosco e o Senhor só vem no fim da tarde? A sexta pergunta poderia ser: onde estava Deus quando Adão teve que decidir sozinho pela escolha de Eva? Eva escolheu comer do fruto. Eva escolheu pegar o fruto. Eva escolheu deglutir o fruto. Ela escolheu ir para uma postura ante Deus. Ela escolheu conhecer o bem e o mal. Ela conheceu a porta da liberdade e entrou por ela. E parece que esse conhecimento vai ser dado a Adão e administrado pela mulher. A proposta que a serpente estava apresentando era uma proposta sui generis. Era uma proposta excelente. Eu quero abrir um parêntese aqui, meu querido, para dizer a você que o diabo não vai dar a ninguém nada que não presta. Ele só traz o que presta, o que é bom, o que enche os olhos. O problema é o final das coisas. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é de morte. Mas o que ele traz é coisa boa sim. Quando Jesus estava sendo tentado por ele, ele apresentou as coisas melhores do mundo. Mas Jesus sabia qual era o fim daqueles caminhos. E o diabo não vai trazer a você aquilo que não é o objeto do seu desejo. Ele não vai trazer aquilo que não apetece a você, aquilo que não lhe enche os olhos, aquilo que não lhe entubece o coração de vontade, de desejo. Ele só vai trazer aquilo, querido, que é a tua vontade, aquilo que, pelo que você mata e morre. É o que ele vai colocar diante dos seus olhos. Agora vejam, aonde estava Deus quando Adão estava no conflito entre decidir pela palavra dele e por Eva? Adão sabia o que era solidão.
Adão sabia o que era estar sozinho. Adão sabia que Eva comeu do fruto. Ela comeu primeiro. E disse: Adão, está gostoso, toma aqui um pedaço. Nesse momento, porque Deus não chegou. Nessa hora, porque Deus não apareceu. Onde está Deus? Deus, onde estás? Era a pergunta de Adão. Mas Deus não apareceu. Deus não veio na hora que ele estava por decidir. Então ele escolhe aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que é o seu aconchego, aquilo que é a sua família. Ele escolhe pela sua família e rompe com Deus e come do fruto. Ele sabia que ia viver de novo a solidão. Ele prefere Eva que a Deus e come do fruto. E agora, onde estava Deus quando seus corações descobriram a nudez, o medo e a vergonha? Conhecer o bem e o mal tinha um preço. Conhecer o bem e o mal tinha um preço. E eles experimentaram isso sozinhos. Estavam entorpecidos com aquele conhecimento. Estavam doidos com aquele conhecimento. Estavam agora de posse de um sentimento de heroísmo muito grande, mas também numa contradição profunda, porque eles estavam vivendo a amargura, a vergonha, se viram, se perceberam, coisa que não faziam antes. Não se olhavam no espelho, não percebiam sua humanidade, estavam tão empreendidos no Éden que se esqueceram de si mesmos. Depois que comeram o fruto, viram a sua nudez, se perceberam nus, tiveram medo. Medo não apenas de Deus, mas medo de descobrir quem eles eram. Seres humanos mortais que estavam experimentando a morte, porque Deus não os criou para uma vida imortal apenas. Se eles gerariam filhos, haveria morte. Tudo que cresce, morre. Essa é a condição humana. Se há frutos crescendo, amadurecendo, é porque também há morte de fruto. A gente precisa entender que Adão não foi criado eterno. E ele descobriu a sua humanidade. Esse foi o grande drama de Adão. Ele descobriu que estava sozinho. E a pergunta é: onde estava Deus quando ele descobriu tudo isso? Deus, onde estás? Então ele vai coser folhas, se esconder atrás de folhas. Ele precisa fugir, porque essa é a relação do homem com a vida. É de fuga todo o tempo. E não tem bom aqui, se botar chocalho na cidade, ninguém dorme. A sétima pergunta é: onde estava Deus? Ou onde estavam Adão e Eva quando Deus voltara do seu esconderijo? A Bíblia diz que Deus saía. Adão e Eva não sabiam para onde. E ele voltava à tardezinha para passear na viração do dia. A palavra viração no hebraico significa ruar, significa sopro, vento. A brisa da tarde passava por lá e Adão percebia Deus caminhando e passando. É assim que Deus percebia, que Adão percebia Deus e que Deus percebia Adão. É assim nesse olhar, nesse entreolhar que eles se viam. Onde estava Deus depois que Adão e Eva se sentiram vazios e estavam escondidos atrás das folhas e ninguém aparecia para consolá-los? Onde estava Deus quando eles estavam atrás vestidos de figos, de figueira? Onde estava Deus quando seus corações trincaram? Onde estava Deus quando eles perguntaram pela vida? Quando tudo se quebrou nas suas mãos. É tão ruim quando um filho comete um acidente que quebra uma jarra, uma louça, um cristal dos seus pais, e não tem ninguém para consolá-los e acudi-los e dizer: não, você quebrou, mas eu te amo acima desses cristais. Eu te amo acima disso que você quebrou. Onde estava Deus? Eles se esconderam. De novo estavam sós no Éden, e agora sob as gargalhadas da serpente que conseguiu induzi-los para longe de Deus e para o vazio existencial. Onde estava Deus depois que, posto para fora do Éden, saíram errantes para o desconhecido? Deus chegou, disse: Adão, o que você está fazendo aí atrás das folhas? Adão, o que você está fazendo aí atrás das suas desculpas? Adão, como foi que você se percebeu que estava nu? A mulher que tu me deste. Ou Eva, como é que foi isso? A serpente que tu criaste, colocaste aqui dentro porque quiseste. Senhor, e agora? Eu vou punir a você, serpente, porque você conduziu-os a afastar-se de mim.
Eu vou punir você, Eva, com dores. Agora você vai gerar seus filhos. Haverá uma ampliação das dores na sua gravidez, na sua gestação. Haverá angústia, haverá ânsia de vômito, haverá náuseas. E você vai ter que sofrer por causa disso. Adão, a terra de onde saíste vai produzir cardos e espinho. E agora você vai ter que suar a camisa, amigo, para sobreviver. Agora você vai ter que se virar, meu amigo. Senhor, eu só quebrei o cristal. Você rompeu com a minha palavra. Mas Deus, misericordioso, gracioso como é, deu a providência. Deus tem sempre uma providência. Amém? Deus tem sempre uma providência. Ele precisa punir. Ele precisa, porque quanto ao erro só tem dois caminhos. Punição ou perdão. Às vezes punição e perdão. E Deus optou por isso. Puniu primeiro e depois agraciou, perdoou, matou um cordeiro, matou uma vítima, simbolizou, significou, vestiu-os de roupa de cordeiro, mas expulsou-os do Éden, com um propósito, para que eles não se matem eternamente, comendo do fruto da árvore da vida no estado de pecadores e de pecado que estão. Saiam, pode sair daqui, expulsos do Éden como crianças postas para fora do útero. E agora quem está perguntando por Deus é Adão, ser humano. Deus, onde estás? Essa é a pergunta da existência humana. Onde está Deus, amigo? Quando a enfermidade bate em sua porta, é a primeira pergunta que você faz. E não me venha com churumelas. Quando você está sendo rejeitado por alguém em casa, na igreja, é a primeira pergunta que você faz. Quando o dinheiro não dá para pagar as contas do mês, que os credores começam a bater em sua porta, é a primeira pergunta que você faz. Deus, onde estás? Foi assim com Jó, foi assim com Davi, e tem sido assim com cada um de nós. O mais forte aqui clama por ele todo dia. Onde estás? E assim nasce a religião, pastor Alberto. A religião é exatamente isso. O homem pergunta por Deus. Cadê o Senhor? Onde estás, Deus? É como se o homem agora reverberasse a pergunta do próprio Deus. Adão, onde estás? Ele volta-se e diz, Deus, cadê você? O homem sente a falta de Deus e por isso a angústia. Kierkegaard dizia que a marca do homem na face da terra é a angústia. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Kierkegaard percebeu aquilo que a palavra de Deus dizia. Ele dizia que o salto desse mundo ético, confrontador e difícil é o salto para o religioso. É o único caminho. O lugar onde a gente respira. Rubem Alves vai dizer que é o suspiro dos oprimidos. Marques vai dizer que é o ópio do povo. É isso mesmo. Religião é o ópio do povo. Nos deixa doido por Deus. É por onde a gente respira. É por onde a gente encontra o sentido da vida. De todos vocês que oram em espírito e em verdade, encontram a Ele porque Ele se deixa achar na escuridão, no vazio, no desespero, na angústia dessa vida. Ele se deixa encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é sincero com Ele, Ele se apresenta a você. Mas a pergunta está de pé, todos os dias. Deus, onde estás? A falta de Deus é a realidade da nossa existência. Mas pastor, o Espírito Santo está em nós. Está, meu filho. Como está também nas plantas, como está também no mundo, nas estrelas. Ele está em todo lugar. Mas Paulo diz que a natureza geme esperando a sua redenção. Paulo diz que o pecado nos habita, foi interiorizado lá no Éden, está em nós. Você recebeu a nova natureza que lhe ajuda a vencer esse mal que está em você. Mas a pergunta por Deus está aí. Está aí. E quem não a faz se desespera. E só a faz quem está desesperado. O homem cria o meio de satisfação da culpa. Ele se sente culpado, traiu a Deus, rompeu com Deus. Então vou criar um meio para agradá-lo. Eu trago ofertas. Caim e Abel criam altares. Estão ali para mostrar como a religião nasce. Como nasce o contato com o sagrado, com o divino. Então um altar é montado, mata-se um cordeiro. O homem na sua trajetória, na sua saga em relação ao conflito da sua existência. É o homem que quer resposta sobre Deus. Então ele não tendo a resposta, porque ela nunca é preenchida. Ele cria então a satisfação da culpa interior. Ele cria altares, cria os seus ídolos, os seus ícones, a sua imagem, os seus símbolos. O homem simboliza o seu mundo por conta da falta de Deus. E aí ele não se dá por satisfeito, cria substitutos para Deus. Nascem os ídolos,
nascem as imagens, nascem os caminhos